Boa noite. Que a paz seja com todos. Amém? Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui essa noite. Chuvosa, uma noite chuvosa, choveu bem. Mas graças a Deus chegamos aqui, conseguimos chegar e vamos adorar o nosso Deus, exaltar o nosso Senhor, que é digno da nossa adoração, com chuva, com neve, sem neve, né? Vamos exaltar o nosso Deus. Nós vamos cantar, né? Colocar o nosso hino, vamos aprender um hino. A melodia é conhecida, só a letra que muda, não sei se os irmãos conhecem. É um hino que nós vamos começar a ensaiar. Embora fala que recebemos o ano novo, quando chegou ainda, é para ensaiar para o ano novo, né? Embora não tenhamos o nosso culto especial esse ano, devido à pandemia, o culto de ano novo, mas vamos ter o culto na véspera, né? Na quarta-feira anterior e no domingo anterior, e vamos cantar, aprender. Domingo de manhã cantaremos novamente, e assim temos feito. Ensaiado alguns hinos aí novos. O hino 560 do nosso cantor cristão. Ano novo, né? É bom que ele fala um pouquinho desse ano terminando, o outro ano que virá, e as bênçãos de Deus sobre nós cada dia. Em casa, se quiser, pode até colocar assim o dia, né? Mais um ano de labor, seria mais um dia de labor que o Senhor nos concede cada dia. Também pode fazer essa substituição, se quiser cantar ele como sendo um dia e não o ano. Onde a aurora vai ser embora, mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com mais ardor. Quando o fim nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Cada dia Cristo guia, nos renova o coração. Temos gozo, bom repouso, confiando em sua mão. Quando vindo nunca mais teremos, quando novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Do pecado resgatados, pertencemos a Jesus. Nova vida, santa lida, temos nós por sua cruz. Amém. Quando vindo nunca mais veremos, quando novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. E dos santos entoemos e louvemos ao Senhor. Vem guardando mais um ano que anuncia seu favor. Quando vindo nunca mais veremos, quando novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Não é difícil, porque conhecemos a melodia, né? A melodia do 412, é isso? Não é melodia, é festivo, né? É a melodia, só a letra mesmo que muda. E vamos aprendendo para nós podermos louvar o nosso Deus. Salmo 12, vamos meditar na palavra de Deus, o Salmo de número 12. Estamos meditando toda quarta-feira os Salmos, lembra, na verdade, os Salmos em sequência, Salmos de número 12.
está escrito: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte. Quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados, né? Uma tristeza. Ou seja, quando o ímpio, né, é exaltado, o povo geme. Quando o justo é exaltado, o povo se alegra. O que quer dizer, né? Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Quando o mal é exaltado, nós temos essas consequências. Salva-nos, Senhor, é como começa esse salmo. Então nós vamos orar, né? Vamos orar pelo nosso período de intercessão. Lembrando, irmãos, coloquei no grupo, não sei se todos os irmãos conseguiram ver, o nosso irmão Adilson, ele estava na sala amarela, aí foi para a UTI, né? Está lá em tratamento, está melhor hoje, inclusive a irmã Cirne esteve com ele, né? E ele está melhor, hoje sentiu ele melhor, só que ele ia fazer uma ressonância agora à noite e amanhã que terá a avaliação do neurocirurgião. O Davidson também, que é um jovem, precisa muito das nossas orações na questão da saúde dele. A irmã Letícia, né, que pediu oração pela sua saúde. E o seu João, o pai do irmão Fábio, né, nós pedimos oração. Ele estava na posse, mas agora foi transferido lá para o Gazola, São Ronaldo Gazola, esqueci o nome do hospital, que é referência em Covid, né? Estão pegando o pessoal da posse assim, às vezes levando para o hospital de referência. Então ele está lá, né? Ele tinha pedido oração. Então nós vamos, nesse momento também, irmãos, coloquem, né? Orando pelo rei, pelos governantes, pelos presidentes, que nessa eleição já comece uma renovação, né? Esperamos que comece uma renovação de políticos que realmente sejam servos, né? Os ministros também são servos, né? O governo tem que ser servo, governador, presidente, etc. E possamos ter bons prefeitos e bons vereadores, tá bom? Então nós vamos ficar de joelhos, os irmãos orem e depois eu estarei encerrando.
Senhor nosso Deus, bendito Senhor do universo, soberano sobre toda a terra, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante do Senhor. Viemos adorá-lo, viemos louvá-lo, viemos buscar a tua face. Ó Deus, obrigado por esse momento tão especial, este serviço que prestamos ao Senhor. O culto é um serviço que prestamos ao Senhor. Recebe, Senhor, recebe esse culto, a adoração, cada lábio que vai louvar o teu nome. Recebe, Senhor, o louvor do teu povo. Tu és digno. Ah, Senhor. E ouve, Senhor, nossas orações, a petição do teu povo, que cada um colocou diante do Senhor, agradecimentos, pedidos. Senhor, e quero me unir aos meus irmãos nessa intercessão, nesse momento de intercessão, suplicando ao Senhor pelo nosso irmão Adilson. Ó Deus, Tu és Deus do impossível, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu tens sustentado o teu servo, a tua serva, irmã Cília, aquela família. Continua abençoando o Senhor, curando o teu servo. Sabemos que ele está em tuas mãos. Que o Senhor opere na vida dele, Senhor, a tua vontade. Fortalece cada dia mais, dá saúde ao teu servo, dá saúde à tua serva. E, Senhor, quem sabe até o fim de semana já não esteja em casa. Senhor, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor abençoe o teu servo. Meu Deus. Pedimos por nossa irmã Letícia, sua saúde também. O Senhor pode estar restaurando a saúde da tua serva. Pedimos pelo Davidson, Senhor. Ah, Deus. Tu operas maravilhas, Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Cura o Davidson, Senhor. Nós suplicamos e imploramos em nome de Jesus. Mas, principalmente, Senhor, a parte espiritual. Que o Senhor possa abençoá-lo. Não sei como está a situação espiritual dele, mas Tu sabes. Meu Senhor, abençoa ele. Ó Deus. Pedimos também, Senhor, pelo Pai, o nosso irmão Fábio, o seu João, que também não sei a condição espiritual dele, que o Senhor possa salvá-lo se ele não for salvo e curá-lo também, Senhor, desse vírus. Ó Deus, e pedimos pelo momento eleitoral que passa a nossa nação, que o Senhor possa dar quebrantamento de coração, Senhor, aos futuros prefeitos, aos futuros vereadores, meu Deus, que possam entender que são instituições Tuas e que devem servir o Senhor, dar glória ao Teu nome e abençoar o povo. Meu Deus, abençoa, Senhor, o presidente dessa nação. Abençoa os governadores. Meu Deus, quanta coisa vemos e ficamos de boca aberta. Até uma vacina que é para o bem do povo acaba se tornando assunto político. Misericórdia, Deus, misericórdia. Ah, Senhor, tem misericórdia dessa nação. Que essa nação creia no Teu Filho Jesus Cristo. Que haja realmente conversão. Quantas pessoas se dizem ser cristãos, ainda vão para a televisão, usam o nome de evangélico, de cristão, para conseguir votos. Mas depois vemos, que vergonha. Meu Deus. Quebranta os corações, Senhor. Presidentes, governadores, senadores, deputados. Senhor, suplicamos que o Senhor salve almas nessa nação. E que Teus servos, Senhor, que porventura entrarem agora na eleição,
possam dar glória ao teu nome, meu Senhor, que sejam luz em meio às trevas, que falem a verdade em meio a tantas mentiras. Ó Deus, por isso que nós confiamos somente em Ti. Por isso que Tu és o nosso Rei, o nosso governador, o nosso Senhor, soberano sobre todas as coisas. A nossa confiança está em Ti. Em primeiro lugar, no Senhor. Tu és o nosso Rei, um Rei justo, perfeito, santo, verdadeiro. Tu és Rei Jesus, que reina, está à direita do Pai no céu, e reina sobre céu e terra, e teu reino é eterno e jamais terá fim, reino firmado na justiça. Tu és a nossa confiança, é em Ti, Senhor, que nos alegramos, é o Senhor que adoramos, em Ti está a nossa firmeza, em Ti está o nosso louvor. Recebe a adoração do Teu povo. Ó Deus, obrigado mais uma vez por dízimos e ofertas que Teu povo tem depositado e sustentado essa obra. Usa, Senhor, sempre mais e mais para a glória do Teu nome, tudo que é depositado, Senhor. Usa, Senhor. Faz provisão para o Teu povo, que não falte o pão, não falte a água, e graças ao Senhor temos muito mais do que pão e água. Louvado seja o Teu nome, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor? Sonda-me, Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Vamos ficar de pé para louvar nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados
podem sentar. Só alguns avisos aqui. Lembrar que domingo, irmãos, normal, tá? Culto normal de manhã, culto normal à noite. Tá ok? Nós estamos recolhendo, né, aerosol de alumínio, né, aqueles frascos de aerosol, esses desodorantes de alumínio. Então, irmãos podem ir trazendo. E domingo encerra também a campanha de missões. Vamos ver a quanto nós chegamos, né? Vamos ver. Vamos aguardar no Senhor aí. Quem sabe? Acho que vamos ter uma ótima surpresa. Graças ao coração dos irmãos, né, de doar, de contribuir para a obra de Deus. Bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo, né, peregrinando com Abraão. Vamos lá para Gênesis, capítulo 20. Semana passada nós meditamos na questão do medo saudável, né, e do medo pecaminoso, que foi o medo que levou Abraão a mentir. E é o que vamos meditar essa noite, a questão da mentira. Então ele com receio de morrer, ele diz, não sabia que se vocês temiam a Deus, foi a desculpa que ele deu para salvar a própria pele. Ele fala, Sara, você fala que é minha irmã, tá? E aí nós meditamos sobre essa questão do medo pecaminoso, é o medo que nos leva a pecar, a perder a esperança, a usar de subterfúgios, né, como Abraão usou, e foi errado, e foi a mentira. Então nós vamos hoje dar continuidade e vamos ver a questão da mentira em si, né? Um assunto muito importante, é importantíssimo, é atualíssimo esse assunto. E, irmãos, graças a Deus, uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus é que a Bíblia, ela não mente, ela é verdade. Por exemplo, você vê Abraão, um homem de Deus, amigo de Deus. Vamos ver depois no capítulo 22 que prova de fé que ele deu, quando Deus disse, sacrifica o teu filho a mim. Mas também a Bíblia deixa claro as falhas dos homens de Deus. Pedro, as falhas de Pedro, a falha de Abraão, a falha de Davi, é uma das provas que esse livro é inspirado por Deus. Porque geralmente quando se faz a biografia de alguém famoso, né? Você pega a biografia, dificilmente só fala das virtudes, das conquistas da pessoa, dificilmente fala das falhas. Agora aqui não. A Bíblia não deixa escondido falha de nenhum homem, de ninguém. É uma das provas de que esse livro é a palavra de Deus. Se fosse palavra de homem, ia esconder muita coisa. Mentira, irmão. Mentira é pecado. Esse é o princípio geral da Escritura. A Bíblia é categórica que mentira é pecado. Tá? Vocês lembram? Ele mentiu, eu falei com você, lembrei lá de Gênesis 12, ele mentiu quando estava no Egito, dizendo que Sara era sua irmã, e saiu de lá também envergonhado. E agora ele mente de novo nesse capítulo 20, como nós meditamos. E mentira é pecado. O princípio geral é categórico da Escritura, que a mentira é pecado. Qualquer que seja a mentira, qualquer tamanho da mentira, uma mentirinha, mas o nome é mentira, não adianta, tá? É pecado. E mesmo que tenha um bom propósito, é para ajudar, é para evitar um mal maior. Abraão estava querendo evitar um mal maior, que era a morte dele, salvar a pele dele. Mas ainda assim é pecado. Vamos ver essas coisas essa noite. Mas aí, poxa, vamos ver 2 exemplos na Bíblia de pessoas que mentiram e a princípio parece que foi boa a mentira delas. Vamos ver isso daí essa noite, tá? Pastor, mas no mundo que a gente vive, se a gente não mentir, a gente não consegue as coisas. Bem, a mentira de Abraão quase desgraçou Abraão, quase desgraçou Sara, Faraó no capítulo 12 e Abimeleque no capítulo 20. A desgraça de Adão e Eva, irmãos, qual foi a desgraça de Adão e Eva? Acreditar numa mentira. E hoje existem cemitérios, porque eles acreditaram na mentira. Vocês serão iguais a Deus. E sabemos o que aconteceu. Acreditaram na mentira. Satanás
chamado de o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E geralmente ele pode vir com uma insinuação, que a gente ouve muito aí, né? Não tem problema. É para evitar um mal maior, é uma mentirinha. Os fins justificam os meios. Ou seja, se o que eu estou querendo alcançar é bom, a forma que eu uso aqui não importa. Seja uma mentira, seja uma coisa fraudulenta, seja um método que não seja lá tão certo, mas se o fim vai ser bom, poxa, está certo. Isso é o pragmatismo. Por exemplo, o pragmatismo, o que importa é o resultado. Está dando certo? Não importa como você consegue aquilo. Com Deus não é assim não. Os fins não justificam o meio não. Tá? Se for um meio mau, um meio mentiroso, um meio fraudulento, uma maneira errada de fazer as coisas, porque no final vai dar tudo certo. Não, Deus não abençoa isso não. O mundo jaz no maligno, diz a Escritura. E a mentira corre nas veias do ser humano. Assim foi, Adão e Eva pecaram e passaram para a sua descendência. Vamos lá, Gênesis 4, vamos voltar um pouquinho? Olha só como é que a mentira já... Gênesis 4, versículo 9. Gênesis 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim havia matado Abel, seu próprio irmão. E ele disse: não sei. Mentiu descaradamente para Deus. E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Mentira. Logo lá, depois de Adão e Eva, a descendência vai passando, Vamos ver também uma situação de mentira, irmãos. Olha, Mateus 26. Mateus 26. Infelizmente a mentira está impregnada na raça humana, porque Satanás é o pai da mentira. O homem, ao acreditar na mentira, caiu no pecado e passou a viver na mentira. Na mentira. Mateus 26, 59. Mateus 26, 59. Olha, o julgamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos lá, Adão e Eva acreditaram na mentira, Caim mente descaradamente para Deus, e agora, cerca de 4.000 anos depois, o Senhor Jesus Cristo aqui sendo julgado. Olha só o que diz o texto. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho, gente, príncipes dos sacerdotes religiosos da época, líderes da religião judaica, anciãos, todo o conselho buscavam, falso, mentiroso, falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Olha o 60. E não acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas. Mentira. Bem, nós vemos que infelizmente a mentira está permeada na sociedade. Esse momento político que vivemos, nós temos visto isso, nós já vivemos mais tempo, vemos tantos jovens assim, tantos jovens e na faculdade brigando por causa de política, e também pessoas mais velhas. Mas olha, quanta fraude! E uma das coisas que me deixou bastante assim, claro que a gente já sabe que o homem é mau, é perverso, é maligno, mas em pandemia, pessoas morrendo, desvio de dinheiro, rios de dinheiro. Fraude, o que é fraude? Mentiras. Impressionante. Fora as promessas, Promessas de campanha. Eu farei, Amigo, o cara nem pode aquilo, ele não tem poder para aquilo, ele depende do voto da Câmara, mas eu farei. Prometem coisas que não podem, mentiras, arranjos, interesses. Mas é com bom propósito. Quanta desgraça.
Ah, pastor, não dá para ser político sem mentir. Então não seja. Então não seja. Ah, mas eu tenho um alvo bom, eu preciso, né? Não seja. Mas a verdade é que a Escritura mostra dois homens que estavam em cargos importantíssimos e foram fiéis. José no Egito, o segundo governador do Egito. E nada de fraude, nada de mentira, nada de corrupção. Daniel, outro homem. Vamos ver Daniel? Que coisa maravilhosa. Daniel. E olha que ele era escravo, hein? Foi levado para a Babilônia como escravo. Servia, né, ao rei, mas era escravo. Vamos lá, Daniel, capítulo 6. Dá para ser político sim, tá? E justo, fiel. Ah, mas se eu não... Tudo é questão. Ah, mas se eu não de repente não aceitar determinados projetos que eu sei que não são bons, eles também não vão votar no meu projeto. Ah, se eu for ser verdadeiro no meu mandato, tudo direitinho, eu não vou nem terminar o mandato, não termina. Eu não vou conseguir aprovar nenhum projeto, não aprova. Eu não vou ser reeleito, não seja. É o preço da verdade. Aí eu ver que a verdade tem um preço, irmão. Mas vamos lá, vamos continuar. Daniel 6, olha só que coisa. Daniel 6, 3 e 4. Então o mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque olha, o crente no governo. Quem é crente tem que ser crente em qualquer lugar. Então mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Ele era cheio do Espírito Santo, tinha o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo. E vamos falar isso domingo de manhã, permitindo o Senhor, que é a sequência da mensagem. O sábio busca encher-se do Espírito Santo. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas não podiam achar ocasião porque ele era fiel e não se achava nele culpa. Onde mesmo? Desculpa, não me perdi aqui, porque até. É no 3? Ah, tá. Isso, obrigado. Havia um espírito excelente, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Eles tinham vários príncipes, e o rei estava só avaliando. E quando ele observava que Daniel era diferente, tinha um espírito sobreexcelente sobre ele, então ele pensava colocar Daniel sobre todos. Caramba! 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar uma mentira, uma fraude. Achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles começaram a procurar o seguinte: vamos ver se a gente acha uma fraude. Se Daniel fez algum arranjo político, alguma coisa, se ele defraudou o rei de alguma coisa, se há alguma licitação fraudulenta que Daniel fez. Procuraram. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca, que testemunho, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Não dá, o cara é fiel, é íntegro. Vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele, eles têm uma maneira de pegá-lo. Aí acharam. Daniel orava 3 vezes ao dia. Opa, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o rei assinar um decreto que quem orar qualquer outro Deus, qualquer outra coisa, então, será jogado na cova dos leões. Quem orar a qualquer outro, se não ao rei, aí o rei, foi lá, chancelou aquilo lá, aprovou. Quando Daniel soube que estava aprovada essa lei, o que ele fez? Parou de orar? Não.
foi normalmente lá, abriu a janela, não fechou a janela, escondidinho para ninguém saber, né? Não, abriu tudo e continuou orando ao seu Deus. E aí foi jogado na cova dos leões, porque a verdade tem um preço. E ele estava disposto a viver a verdade. Então é isso, dá sim, dá para você ser. E nós temos que orar, irmãos, orar para os vereadores e prefeitos que não são cristãos. Façam o que deve ser feito, porque independente disso, é Deus que estabelece a autoridade. Vamos ver isso domingo à noite, permitindo o Senhor também. O crente, a igreja e as autoridades instituídas, ele deve exercer porque Deus é que instituiu as autoridades. Ele deve fazer o que é certo, dar glória a Deus e o bem do povo. Mas se é crente, tem peso maior. Orar para que os crentes que entrem sejam como Daniel e José. Então, a mentira, infelizmente, permeada na sociedade, na política. A mentira permeada na sociedade, nas ciências. Irmãos, as ciências, graças a Deus, têm muita verdade, muitas coisas boas, verdadeiras, mas nem tudo que reluz é ouro. Tem muita coisa que as ciências colocam aí que não são verdade. A própria teoria da evolução é ensinada como verdade. Eu estudei, e as crianças estudam, está lá o livro de ciências. Não, nós evoluímos, coisa e tal, babá. Não se dá ênfase que é uma teoria. E assim mesmo, a teoria da evolução, no início do século, quando ela começou a ser aprovada, alguns cientistas até forjaram. Houve mentiras. A ciência tem que ter cuidado com a ciência. Determinadas afirmações da ciência são mentiras. Olha só, o aborto, por exemplo, o aborto nos Estados Unidos, na década de 60, 70, alguma coisa assim, para ser aprovado, muitos médicos, houve médicos, não digo muitos, mas houve médicos, que mostraram estatísticas sobre a questão do aborto foi aprovado. Só que muitas estatísticas, foram ver depois, eram mentirosas. Por falar em aborto, Aristóteles e Platão, os filósofos, eram a favor do aborto como meio de controle populacional, para não encher muito, né, a cidade lá e tal. O aborto era útil para controle populacional. Mas vamos lá aqui. Então, nas ciências também, infelizmente, há mentiras. Há muita verdade, mas tem que ter cuidado com aquilo que eles falam de você, e às vezes é falso. E as religiões? As religiões também estão permeadas de mentira. Irmãos, só Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Não dá para relativizar, é absoluto. Cristo é a verdade. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele. Eu sou o caminho, a verdade. Olha, a palavra religião vem de religare, que significa religar, que é ligar o homem novamente a Deus. E só uma pessoa faz isso: Jesus Cristo. Só. E aí, com todo carinho, com todo respeito, eu tenho que dizer, eu tenho que falar a verdade. Todas as religiões que não são Cristo são mentiras. Em que Cristo não é o centro, que não é o cristianismo, é mentira. Todas são mentiras, infelizmente, de Satanás. Budismo, islamismo, hinduísmo, espiritismo, todas em que Cristo... Porque Ele é a verdade, é por isso que o ecumenismo não existe. Essa questão do ecumenismo, né, todos juntos, não existe. Só há uma verdade. Não podemos relativizar a verdade. As pessoas podem até são sinceras na sua religião. Sim, tem muitas pessoas sinceras nas suas religiões, mas a pessoa pode ser sinceramente errada. Estar sinceramente errada. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele estava sinceramente errado. Ele achava que Jesus era falso. Ele era judeu, sincero, fariseu, achava que estava adorando a Deus, perseguindo Cristo, mas ele estava sinceramente errado. E, infelizmente, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
Quem não está em Cristo está na mentira. Se ele é a verdade, quem não está nele está na mentira. O apóstolo Pedro falou o seguinte: e em nenhum outro há salvação, em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus Cristo, nada mais, nada. Ele é a verdade. Infelizmente, até em religiões chamadas cristãs, há mentiras também. Há mentiras. Eu não estou aqui defendendo Batista, Assembleia, Presbiteriana, nada disso. Eu estou dizendo que até nas religiões cristãs há mentiras. Por isso que nós não nos apegamos à denominação. Não somos apegados a nomes de denominação. Nós somos apegados a Cristo. Somos aqui batistas porque entendemos a doutrina batista bem semelhante, muito, e procura seguir o que está escrito aqui nesse livro. Esse livro é a nossa regra de fé e prática. O nome batista, porque os batistas começaram a batizar, né? As crianças eram batizadas, as crianças que eram batizadas no passado, os batistas não. Tem que ser adulto, se arrepender, se converter, e aí começaram o batismo por imersão. Mas infelizmente há religiões chamadas cristãs e que estão afastadas completamente. Estão na mentira. Olha só, pega na igreja evangélica. Quantos falsos mestres na chamada igreja evangélica, com falsos ensinos mentirosos, que nós temos aí ensinado todos esses anos aos irmãos, né? O catolicismo também, idolatria, adoração a ídolos que Deus proíbe. Uma vez as pessoas não sabem, existe a chamada ladainha. Eu vou só dizer para os irmãos aqui uma coisa, que a ladainha para Maria que eles fazem, que é a mariolatria, o que eles fazem? Eles falam coisas para ela que é só Jesus Cristo que pode, é só Deus que tem isso. Por exemplo, na ladainha, no rosário que eles têm lá e ficam na ladainha, tá? Eles falam coisas que só pertencem a Cristo ou a Deus. Por exemplo, ela é imaculada, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Só Jesus Cristo veio sem pecado, só Ele não teve pecado. Mas o que? São várias coisas, são dezenas de vão falando aqui, vão falando e vão falando várias coisas aqui. Por exemplo, que ela é espelho de perfeição. Gente, perfeito, só Deus. Só Deus. Ela veio no Cântico de Maria, por exemplo, leia o cântico dela, ela fala, ela se humilha diante de Deus. Chama Cristo de Salvador, Deus de Salvador. E se ela fala que Deus é Salvador dela, é porque ela é pecadora. Vê lá o Cântico de Maria. Ela é a sede da sabedoria, ela é a fonte da sabedoria. Gente, só Deus. Fonte da sabedoria, ela é, vamos lá aqui, estrela da manhã. Estrela da manhã é Jesus Cristo, Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, só Ele, ninguém mais. Estrela da manhã, vamos ver aqui. Refúgio dos pecadores. Só Jesus Cristo é o refúgio dos pecadores, só Ele é o Salvador. E assim vai. Rainha dos anjos, só existe um rei dos anjos, que é o Senhor. Só Deus é rei. Ela é rainha dos anjos, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires. E assim vai. Foi concebida sem pecado original. Só Jesus Cristo foi concebido sem pecado original. Então esse aqui é um dos exemplos. São mentiras ensinadas às pessoas. Mentiras e tantas outras. Então a mentira permeia a sociedade.
infelizmente. E até pessoas cristãos também têm um cristianismo de mentira, aparência. Dizem ser evangélicos, mas é só aparência. Saiu daquele muro para fora, é uma mentira. Também. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Bem, tem duas passagens na Escritura que as pessoas falam: pastor, mas por exemplo, duas passagens que falam de pessoas que mentiram. Vamos lá, uma das passagens é quando o povo de Israel estava no Egito e começou a se multiplicar, né? Faraó mandou matar as crianças e falou com as parteiras. E as parteiras, diz a Escritura que as parteiras temeram a Deus, né? E quando foram chamadas diante de Faraó, elas mentiram, contaram uma mentira. Para preservar, elas preservaram os filhos do povo de Israel renascendo, e elas contaram uma mentira. Viu, pastor? Contou a mentira ali foi boa. Não. Mentira é mentira. Tá? Mentira é mentira. Só que diz que elas temeram a Deus, Deus as perdoou, foram salvas pela graça, mas não deixou de ser mentira. Tipo assim, elas ajudaram a Deus. Deus não precisa de mentira para cumprir o plano e propósito dele. A verdade é que Deus, irmãos, independente de nossas fraquezas e falhas, Ele sempre leva o seu plano a efeito. Então, foi mentira que elas falaram e pronto. Tá? Outro exemplo, Raabe, a prostituta, quando Josué enviou os espias, quando saíram, né, estavam perseguindo os espias de Israel. Então Raabe, a prostituta, escondeu os espias, e quando os soldados vieram atrás lá para pegar os espias, ela disse: eles foram por outro caminho, eles estavam na casa dela. Ela mentiu, viu, pastor? Uma mentira boa, foi para salvar. Deus não precisa de mentira. Deus é justo, santo, perfeito. Ele não precisa de mentira para salvar os dele. Claro que ela creu no Senhor Raabe, ela creu, foi perdoada, Deus relevou, mas mentira é mentira. Tá? Mentira sempre é mentira. Ok? Não deixou de ser mentira. Elas eram pagãs, temeram e creram, foram salvas pela graça. Tá? Temos fraquezas, irmãos. Tá? Temos fraquezas. Abraão teve a sua fraqueza e nós também às vezes temos, mas mentira é sempre mentira. Tá? Não justifica. Mas até sobre essas coisas Deus leva a efeito o seu plano. A verdade no mundo de mentira tem seu preço, irmãos. Então Daniel, pela verdade, foi para a cova dos leões. João Batista, por falar a verdade, ele foi decapitado. Estevão foi apedrejado. Paulo, decapitado, por pregar a verdade, continuar anunciando a verdade. Cristo, a verdade encarnada. O que aconteceu com a verdade encarnada? Crucificado, tem um preço. Tem um preço. Foi zombado, ridicularizado, preso, castigado, envergonhado, crucificado. Não é à toa que muitos pastores têm deixado de pregar a verdade, porque tem um preço. A verdade. E muitos crentes pararam de viver a verdade, porque tem um preço. Ano passado, nós tivemos um exemplo aqui na igreja. Nós tínhamos 12 anos de atraso. Lembra? Da nossa registro de ata. 12 anos, não sabia, né? Não sabiam que tinha que registrar todo ano. Aí quando eu fui lá registrar, 12 anos de atraso. Então, houve até uma sugestão de que nós poderíamos dizer na ata que durante esses 12 anos nunca houve mudança na diretoria. Mas nós preferimos, não. Teve mudança? É mentira. Não vamos mentir, não. E aí economizar 5 mil reais. Não vamos mentir. As coisas de Deus têm que ser verdade. E falamos, não, nós não vamos colocar isso, vamos colocar... se tiver que pagar, vamos pagar. E ficamos orando, pedindo, graças a Deus, depois veio a notícia de que deixaram registrar
somente como se fosse um ano mesmo, e registramos a ata e não teve problema, não precisamos pagar as multas, todas as atas de uma vez. A verdade, irmão. Irmãos, Satanás. Então guarda o seguinte: o princípio geral, toda mentira é pecado. Toda ela, toda. Satanás é o pai da mentira. O Senhor ama a verdade e Ele mesmo é a verdade. Ele odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Os mentirosos das Escrituras serão jogados no lago do fogo. Os mentirosos. Aqueles que amam a mentira, vivem na mentira e querem a mentira. Pode ser que a gente, um dia ou outro, falhou ou venha a falhar, mas devemos confessar, tá, irmão? Devemos confessar o pecado e abandonar, não viver na mentira, porque os mentirosos irão para o lago de fogo. Cristo é a verdade. E a igreja? E a igreja? Vamos ver a igreja? Texto no livro? 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. 14 e 15. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, olha o que ele diz. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa. Mas se eu tardar, para que saibas como você convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Deve pregar a verdade e viver a verdade no mundo de mentira. De mentira. E o crente? Efésios. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, 17. Não. Vamos ver. Primeiro Efésios 4. Não vou ler tudo, não. Mas vamos ver aqui. 26. Desculpa, 24. Efésios 4, 24, já meditamos nesse texto, vimos pela manhã. O apóstolo Paulo fala para a gente não andar como o velho homem, mas o novo homem. E olha o que ele diz aqui. E vos revistai no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo quê? O novo homem é criado em verdade, pela verdade, na verdade, para a verdade. Então, pelo que deixai a mentira. E falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, irmãos, essa noite nós ficamos com isso. Abraão fraquejou. Pode ser que nós venhamos a fraquejar, fraquejamos no passado, mas não devemos. A mentira, de maneira alguma, é boa. A mentira é pecado, biblicamente falando. Para Deus é pecado, e possamos sempre amar a verdade, viver na verdade, para a verdade, pela verdade. Mentira é pecado. Amém? Então nós vamos, semana que vem, prosseguir no estudo capítulo 21, tá bom? A promessa se cumpre, o nascimento de Isaac. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos primeiramente, Senhor, pedir perdão. Perdão ao Senhor por fraquezas nossas, em que de alguma maneira mentimos com lábios, mentimos em contratos, mentimos em documentos. Deus, perdoa o nosso pecado. Perdão. Ajuda, Senhor. Suplico em nome de Jesus os seus servos, cada um viver a verdade. Dá-nos força, poder, Senhor, a cada um de nós, para sempre amarmos a verdade e vivermos a verdade. E isso é o que te agrada. Deus, abençoe o teu povo, leve em paz e segurança cada um aqui presente. E, Senhor, sabemos que o Senhor é compassivo e misericordioso.
os momentos de nossas fraquezas. Mas queremos abandonar cada dia mais o pecado, a mentira, tudo, e viver mais em santidade para a tua glória. Recebe a adoração, o louvor, leva o teu povo em paz e em segurança. Em nome de Jesus.